Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Já passamos da metade deste ano e talvez estejamos funcionando no automático, distraídos e esgotados. Nessa nova série de mensagens, Retome a Sua Vida, faremos um break, uma pausa necessária para resgatarmos o que é importante para prosseguirmos bem, com propósito e intencionalidade. Nesta quarta mensagem, seremos encorajados a apresentar a Deus as feridas da nossa alma, para experimentarmos a cura divina. Por isso, a partir de agora, prepare-se, pois teremos um encontro com a Palavra de Deus, neste ano do Espírito Santo. Igreja Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Que manhã preciosa, não é, irmãos? Vocês perceberam na maneira como nós interagimos aqui, né? Como é que é fazermos isso a partir de uma outra perspectiva, de um outro olhar, né? À medida em que nós celebramos desta forma, sem fazermos como estamos acostumados, é uma maneira de podermos assim experimentar um pouquinho, que também é a vida de muitos queridos e queridas, né? Que precisam, portanto, desse respaldo para a comunicação, para poderem alcançar tudo aquilo que o Senhor nosso Deus também tem para a vida deles, né? Então vamos seguir assim. Por isso que esta série de mensagens, Retome a Sua Vida, nesta manhã tão especial, ela quer nos trazer hoje, né, a ideia de que nós possamos atender a este convite de Jesus que o slide vai oferecer para a gente. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse tem sido um versículo chave para nós iniciarmos sempre as nossas conversas aqui a cada domingo, nessas últimas 4 semanas, e também esse pensamento que o slide seguinte nos tem oferecido, de que a verdadeira restauração da alma começa quando deixamos de correr atrás de tudo que nos distrai e voltamos a viver na presença de Deus para quem fomos criados. Porque o salmista, no terceiro slide, o Salmo 42, sempre revisitando esses trechos que nós temos assim, sobre eles conversado, como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, nesse momento em que nós já avançamos na segunda metade do ano de 2026, neste ano do Espírito Santo, nós temos sido assim chamados de volta para Deus. A ideia de retomar a nossa vida para que nós possamos caminhar como Deus deseja nós caminhemos. Quantos continuam nesse desejo? No ano do Espírito Santo, de caminhar como Deus deseja. Então também é um realinhamento que nós estamos fazendo, e nós conversamos sobre a necessidade de restaurarmos a nossa união com Deus. Nós também conversamos sobre recebermos ou aprendermos a receber a bondade de Deus. Nós, na semana passada, falamos sobre transições, sobre mudanças necessárias pelas quais nós passamos e que Deus usa, inclusive, para nos forjar. Mas hoje nós vamos seremos desafiados a apresentar a Deus as feridas da nossa alma. Hoje é isso que eu estou dizendo para você. Apresente a Deus as feridas da sua alma, porque elas comprometem a qualidade da nossa vida. E hoje, portanto, é uma manhã de cura, é uma manhã de restauração, é uma manhã em que especialmente o Senhor Ele quer de novo nos habilitar para a gente prosseguir pelo restante de 2026. Talvez não tenha sido fácil até aqui, por diversos motivos, e talvez você esteja considerando, só Deus sabe. Nós compartilhamos aqui
E eu me comprometi também com o Edmilson e com a Giovana de fazê-lo assim, eles me deram esta liberdade. O vovô Léo está aí, a vovó Dai, né, também. E os meninos, como você deve estar acompanhando, nasceram, chegaram. O Vicente e a Aurora, gente. Que coisa mais boa, não é? A Aurora já está em casa com a mamãe. Mas o Vicente, né, ele vai precisar de um pouquinho mais de cuidado. E agora até terça-feira, a nossa expectativa é que ele passe por uma cirurgia do tipo cardíaca, né? E nós cremos que o Senhor já colocou a mão. Quantos creem assim? Você crê assim? Então ore comigo mais uma vez, porque a Eli já orou, mas vamos orar mais uma vez. Amém? Posso falar uma coisa para vocês? É tão boa a presença de Deus nesse lugar. Você ora comigo? Nós queremos te agradecer, Senhor, por uma manhã tão preciosa. E nós cremos, Senhor, que muita cura e restauração já tem acontecido, Senhor, aqui no meio de nós, de muitas maneiras. Nós assim fomos tão ajudados por tudo que já aconteceu hoje pela manhã, com o nosso time de música, com os momentos de acolhimento dos nossos convidados, os que estão aqui, os que estão desde a sua casa, que nos deram e nos estão dando a honra de participar desta celebração ao nosso lado, de oferecer este culto ao Senhor. Nós pudemos, Senhor, interceder uns pelos outros, nós pudemos, Senhor, ofertar, contribuir para que a tua obra caminhe, prospere, para que não haja falta de nada, ó Deus, e nós pudemos, ó Deus, celebrar esse tempo tão especial de formatura, nesse primeiro ciclo de formação, ó Deus, o nosso Ministério de Libras. Que precioso aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e nós queremos nos unir. Estávamos aqui falando das preocupações da vida, daquilo que ocupa, Senhor, o nosso coração de verdade, que são coisas das quais nós não podemos fugir, temos que lidar, mas que bom que nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor conosco. Então, queremos já celebrar por todo o cuidado que desde antes do nascimento, Vicente e Aurora receberam, Senhor. Te agradecemos pela vida da Aurora, que já está com a Gi. Restaura, ó Deus, a Gi na questão do seu parto, mas cuida do Vicente, que segue ali recebendo o cuidado clínico, o cuidado médico. Cremos que as mãos do Senhor estão com ele, sobre ele, e prepara esta cirurgia, ó Deus, para que haja ali precisão em cada momento dela, para que todo o corpo clínico, os equipamentos, medicações, a estrutura hospitalar seja um instrumento do Senhor para trazer saúde para a vida deste bebê, Senhor, para que em breve ele seja, ó Deus, liberado para estar no seio da sua família e no meio de todos nós aqui também. Queremos, como temos acolhido as nossas crianças que vão chegando, queremos acolher Vicente e Aurora, a família abençoada que o Senhor tem levantado. E nós assim já te agradecemos, crendo na provisão do Senhor em seu favor, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e como igreja nós declaramos amém, amém e amém. Agora vamos aplaudir o nome do Senhor, vamos aplaudir o nome do Senhor por sua provisão, por sua provisão. Mas hoje pela manhã, apresente a Deus as feridas da sua alma. Tem um próximo slide que também nos ajuda a pensar nisso, é o Salmo de número 23, versículo 3. Vamos dizer juntos? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A nossa sociedade, o nosso estilo de vida prestigia muito o físico, a aparência, não é verdade? Mas é fato que há muitas dores invisíveis da alma que merecem ser, por assim dizer, vistas, enxergadas, não é? E é por isso que hoje pela manhã o convite para mim e para você é para que nós possamos apresentar a Deus as feridas da nossa alma. Tem um Salmo 147, versículo 3, nós não temos no slide,
mas ele faz esta declaração, eu anotei, que o Senhor nosso Deus, Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Agora sim, o próximo slide tem uma declaração que diz que a nossa alma começa a ser curada quando paramos de esconder nossas feridas e permitimos que Deus as toque. Você vai permitir que Deus toque você hoje? Vai permitir que isso aconteça na sua vida? Apresente a Deus as suas feridas, para você retomar a sua vida. Para você retomar a sua vida, apresente a Deus as suas feridas. Vamos pensar assim, né? Passando talvez aqui por algum bairro, uma casa que foi assim recém-pintada. O proprietário, ele quer alugar aquela casa, então ele começou por fora, né? E ele então contratou o jardineiro e deixou tudo assim muito bonito do lado de fora, só que ele não mexeu por dentro ainda. Então por fora você passa e diz que maravilha, mas se você entrar, você vai encontrar o mofo das paredes que ainda precisa ser removido, você vai encontrar a poeira que precisa ser varrida, você vai encontrar aquilo que está ainda invisível, porque está nas regiões mais internas, está lá dentro. Assim também pode acontecer com qualquer de nós. De repente nós aparentemente estamos demonstrando que está tudo bem, mas lá dentro tem muita coisa que precisa ser restaurada. Por isso que hoje, mais uma vez eu digo para você, apresente a Deus as feridas da sua alma. Às vezes nós tentamos disfarçar com um sorriso, nos esforçamos para isso, colocamos a melhor roupa, né? Penteamos o cabelo, fazemos a nossa parte para que a apresentação seja boa. Mas hoje o Senhor te convida, apresente a Ele as feridas da sua alma. Quantos estão entendendo esse chamado? Quantos estão entendendo esse convite? O próximo slide vai fazer esta declaração, que Deus, Ele não procura perfeição em mim nem em você. Ele não procura perfeição para se aproximar de você. Ele se aproxima para restaurar aquilo que ainda não está perfeito. Não é bom saber disso? Deus, Ele não tem anticorpos que repelem Ele da gente. Ele é um Deus de aproximação. Deus está se aproximando de mim e de você hoje pela manhã. Você crê nisso? Então apresente a Deus as feridas da sua alma. E para isso, o próximo slide vai nos ajudar no primeiro ponto. Creia que Deus se importa com toda a sua alma. Deus se importa com você. Você pode dizer assim? Deus se importa comigo. Pode dizer isso? Deus se importa comigo. Vamos ser generosos agora, dizer para alguém que está aí pertinho, Deus se importa com você. Deus se importa com você. O próximo slide tem um texto bíblico, onde está escrito assim, que o próprio Deus da paz, é uma oração, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele vai fazer esta oração. E ele pensa na gente como um todo. A palavrinha grega é soma, não é? Que a gente lembra da aritmética, da adição, não é? Lembra quando você estudou matemática? Não é? Então é muito importante prestar atenção que em tudo Deus é perfeito na escolha das palavras. E aqui é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que você por inteiro seja alvo do agir de Deus. Então apresente a Deus as feridas da sua alma. O próximo texto, que também está no slide, João escreve na sua terceira carta, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então a ideia é de uma integralidade. Deus quer se ocupar de mim e de você por inteiro. Quantos são candidatos a receber isso hoje de manhã?
Quantos são candidatos? Então nós vamos sempre bater na mesma tecla, por assim dizer, do começo ao fim desta mensagem, para que você receba a cura, para que o Senhor cure a sua vida e você possa retomar a sua vida. Diga aí, eu vou retomar a minha vida. E para isso você precisa apresentar a Deus as feridas da sua alma. O Senhor nosso Deus, Ele deseja restaurar as emoções feridas, os pensamentos distorcidos, os medos escondidos, os traumas não resolvidos, as áreas esquecidas da nossa alma. Sofremos perdas, decepções, rejeição, abandono, palavras que feriram a nossa identidade, sentimentos de culpa que nós carregamos. Tudo isso Deus quer tocar. Ele quer e pode restaurar. Entenda isso. Não há nada que você carregue que esteja fora do alcance da graça de Deus. Não há nada, nada, absolutamente nada que você carregue que esteja fora do alcance da graça de Deus. A mão de Deus alcança você. A minha é limitada, olha, mas a mão de Deus está tocando agora aí, agora. Aí na sua casa da mesma forma. A graça de Deus, ela é o que nós mais precisamos. Então, uma pergunta dentro do tema, alguma área da sua vida que você evita apresentar ao Senhor? Aquilo que você esconde de Deus é justamente o que Deus deseja curar. Que tal hoje pela manhã? Você não reter nada, presta atenção. Isso aqui é invasivo, mas necessário. Que tal hoje pela manhã você não reter nada, para a mão de Deus entrar onde precisa entrar, dê espaço para Ele. Vai dizendo, Senhor, estou dando espaço, hoje é o dia. Hoje é o dia que finalmente eu vou receber do Senhor aquilo que eu sei só o Senhor pode dar. Mas hoje eu decido abrir-me por completo. Por isso que em segundo lugar, o próximo versículo, o próximo slide vai dizer: entenda, portanto, que as feridas ignoradas não desaparecem sozinhas. As feridas ignoradas, elas não desaparecem sozinhas. O versículo de Provérbios diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É um texto muito sábio. Guarde o seu coração, porque é fonte de vida, depende da sua vida. Então, o que acontece na gente? Coração, na palavra de Deus, tem a ver com pensamento, tem a ver com entendimento, tem a ver com alma, tem a ver com sentimento. De diversas maneiras, essa palavrinha, tanto no hebraico como no grego, é traduzido como coração, por exemplo, como mente. Depende da acepção, depende do contexto onde essa palavrinha foi utilizada. Mas deu para você entender isso? Guarde isso, guarde isso. O Fagner, o outro slide, tem um errinho de digitação aí. O Fagner, numa das suas canções, ele diz assim, que sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. É por isso que uma ferida física, quando não tratada, tende a piorar, não é verdade? Você já se machucou e largou aquilo, e inflamou, infeccionou, deu trabalho depois? Não é diferente nas coisas que são interna corporis. Não é diferente naquilo que acontece dentro da gente. Não dá para largar. Não é uma questão de tempo, é uma questão de cura mesmo, e de cura interior. E nós estamos aqui dizendo hoje, orientando você, declarando para você, desafiando você, apresente a Deus as feridas da sua alma, para você receber de Deus o que só Deus pode te dar, para você retomar a sua vida. E é por isso que a gente precisa lembrar que mágoas ignoradas podem se transformar em ressentimento, amargura, medo, ansiedade. E isso tudo, uma hora, distancia a gente de Deus. Quantos estão comigo ainda? Amém. Distancia a gente de Deus. Então, a cura começa quando nós reconhecemos as nossas feridas diante do Senhor. Mas a gente também precisa reconhecer que muitas das vezes há coisas entre nós que precisam ser enfrentadas. Então vamos falar uma coisa bem séria aqui. Tem conversas difíceis que você já deveria ter tido, mas você está evitando. Tem coisas que são com Deus,
mas tem coisas que são com mais alguém mesmo. Então, eu só vou ilustrar dizendo assim, olha, é só para ilustrar, para você entender. Conversas difíceis, elas precisam começar, progredir e terminar. A gente vai assistir uma série de vez em quando, então a pessoa se organiza toda para ter uma conversa difícil com alguém. Ela começa a falar, aí a primeira pane, o primeiro problema que dá na transmissão daquilo que já vira encrenca, para por ali, e aquela conversa vai ficar para um outro dia, isso se acontecer. É o mais comum. Nós assim, progredimos às vezes 20%, 30%, às vezes você vai até os 90% numa conversa. Presta atenção, olha aqui para mim, está vendo aqui? Isso aqui significa 100%. É o que você precisa alcançar. As nossas conversas, elas têm que ter 100% de resolução. Conversas difíceis que vão começar, que vão progredir e que vão terminar. Antes de eu ilustrar, eu digo só isso para vocês que eu me lembrei aqui, não é à toa. No Pentecostes, eu sempre gosto de lembrar vocês o seguinte, que no poder do Espírito Santo, qualquer conversa pode começar, pode progredir e pode terminar, porque é no poder do Espírito Santo que nos habilita. No poder do Espírito Santo, qualquer conversa que ficou pela metade pode ser retomada, no poder do Espírito Santo. Então não é na força do seu braço, é no poder do Espírito Santo, mas quem toma a iniciativa é você. Agora, a gente tem que ter um momento certo. Conversas, elas precisam acontecer nos momentos certos, então você tem que ter assim, sabedoria. Pode até ser que você se preparou, até com oração para ter uma conversa, vamos dizer assim, com o seu marido, ou com a sua esposa, enfim, tá bem? Com alguém que vai chegar em casa do trabalho. Você se preparou, vai ser hoje, mas daí às vezes, já vão chegando alguns indícios, que talvez denunciem, estão comigo aqui? Talvez denunciem, que apesar de você ter se preparado, a conversa não vai poder acontecer nisso. De repente já chegou uma mensagem, olha, estava indo para casa, o carro quebrou, vou chegar um pouquinho mais tarde. Já é um problema de percurso, que é uma coisa que a gente não está esperando, que costuma mexer com o nosso humor, sim ou não? Ah, costuma mexer, você entendeu? Você precisa observar como é que a pessoa entrou dentro de casa, você precisa observar tudo isso. Então, você tem que assim, ter essa noção de que conversas difíceis precisam acontecer, então você tem que criar oportunidade, você tem que se organizar no Senhor com oração, e você tem que ter a sabedoria, que mesmo que você tenha se preparado com tudo que você podia, não é a pessoa entrar em casa e você jogar tudo, porque você disse, é hoje, e vai ser hoje, custe o que custar, não é bem assim. Então você tem que ter esse olhar, tem que ter essa sabedoria para escolher o momento certo. Agora, não fique postergando com o argumento de que o momento certo nunca chega. Eu estou dizendo para você aqui que o momento certo já chegou. Começa agora. Começa aqui. Parte desde a sua decisão agora de conversar com quem você precisa conversar, o que tem que ser conversado. Mas você vai se organizar para isso, você vai orar a Deus e pode ter certeza que no momento de Deus certinho, que você vai colocar assim, alguns alvos, esta conversa vai acontecer. Quantos estão comigo nisso? Mesmo que não seja o seu caso, não esqueça dessa lição. Não esqueça dessa lição. E seja com quem for. Mas nós precisamos, portanto, entender que essas feridas ignoradas não vão desaparecer sozinhas. Então tem coisas que são com Deus. Por isso que nós estamos dizendo, apresente a Deus as feridas da sua alma. Mas tem coisas que são entre nós, coisas que são de família, coisas que são entre irmãos. Mas nós não podemos fugir a isso. Então o próximo slide vai dizer o seguinte, que guardar ressentimento na alma é como tomar veneno
e esperar que os outros morram. Faz sentido para você? Isso aqui é do Rick Warren. Uma expressão dele, uma fala dele num dos seus livros. Então, se faz sentido, vamos lidar com isso. Em terceiro lugar, o próximo slide. Confie que Jesus é especialista em restaurar áreas quebradas. Confie que Jesus é especialista em restaurar áreas quebradas. O texto do profeta, o próximo slide, em que Jesus também em Lucas 4:18, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Chama especial atenção nesse sentido, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui é oprimido de alma. Tem gente que carrega esta opressão na alma, por tudo isso que a gente tem conversado. O libertador está aqui, gente. O libertador está aqui. O Senhor Jesus, por seu Espírito, quer libertar as almas oprimidas daquilo que tem oprimido você. Talvez é um processo de mais tempo, talvez seja um processo recente, um processo deste ano. Mas no ano do Espírito Santo, você não precisa continuar caminhando como você está hoje. Retome a sua vida. E por isso apresente a Deus as feridas da sua alma. O ministério de Jesus sempre envolveu restauração da alma das pessoas. Sempre. Sempre. Como nós cantamos aqui, Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga para os abatidos, não percam a fé. Diga aos cansados, tem refrigério para você. É o Senhor falando, é o Senhor dizendo, é o Senhor anunciando, é o Senhor proclamando. Para mim e para você, Jesus tocou os leprosos rejeitados, os pecadores condenados, as pessoas traumatizadas, os corações partidos. O que é que você carrega na sua história? Jesus não se assusta com nada que faça parte da sua história. Não tem nada que você carregue, por pior que você considere, por pior que pode parecer, nada em você assusta Jesus. Nada assusta Ele. Apresente a Deus as feridas da sua alma. Entende? É libertação plena. Não importa, você talvez faça uma leitura, nossa, isso aqui é muito feio em mim. Não assusta Jesus. Ele vai te embelezar hoje. Ele vai te embelezar, Ele vai te enriquecer. Já está acontecendo, quantos já estão recebendo? Você está recebendo? Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa. De verdade, eu estou falando aqui, eu sinto a unção, eu sinto de verdade, eu posso falar. Eu sinto, já estou sentindo desde muito tempo. Desde quando estava lá no meu quartinho, lá preparando, pensando em tudo. Eu sinto a unção. Mas pastor, eu não estou sentindo nada, mas creia-me, eu estou sentindo, a unção é real. Ela está aí. Creia, receba. Diz, você vai sentir depois, ou vai viver depois, mas sinta e receba. Não duvide. Eu não sou criança para falar disso, eu não preciso falar isso. Isso é para ativar a sua fé. É para ativar a sua fé, é só isso. Eu só estou falando para ativar a sua fé. Ative a sua fé. Dizendo, eu creio e eu recebo. Nenhuma dor é profunda demais para a sua graça. Porque a mesma mão que um dia acalmou aquela tempestade, lembra? Do barquinho na tempestade, é a mesma mão que acalma aí dentro. Por isso que quando eu oro, eu gosto de dizer, Senhor, apacenta a alma dessa pessoa e apazigua os seus ânimos. Duas coisas que eu gosto de pedir para Deus. Apacente a alma e apazigue os ânimos. Porque eu creio que a boa mão do Senhor, Ele vai lá e acalma tudo dentro de nós. Apresente a Deus as feridas da sua alma. Em quarto lugar, o próximo slide diz assim: entenda que a cura da alma exige honestidade diante
de Deus. É por isso que o salmista, lá no Salmo 139, o próximo slide, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vamos ler juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Então, muitas das vezes, nós queremos que Deus cure aquilo que não estamos dispostos a reconhecer. É preciso honestidade diante de Deus. Por isso que eu falei que do começo ao fim eu bateria na mesma tecla hoje. E é por isso que eu coloquei assim a mensagem, né? A mensagem original, inclusive, na qual estou baseando, dentro desta série, tem uma outra proposta. Mas eu pensei, é necessário apresentar a Deus as feridas da nossa alma. Apresente a Deus as feridas da nossa alma. É tempo de nos abrirmos por completo. É por isso que o próximo slide vai fazer uma declaração. Vamos dizer juntos: a cura começa quando a negação termina. Não é bom isso? Vamos de novo? A cura começa quando a negação termina. Então, vamos lá. Ore diariamente. Senhor, mostra-me as áreas da minha alma que precisam da tua restauração. Pastor, às vezes eu nem sei direito. Por isso que o salmista nos ajudou a orar assim: sonda, meu Deus. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não conseguiu enxergar ainda. Às vezes até tem gente que Deus está usando para tentar fazer você enxergar, mas você não alcançou. Às vezes você não quis, às vezes você não se abriu. Porque às vezes a gente é muito resistente ao que Deus tem para falar por intermédio do outro. Porque é difícil, é coisa de gente. Tá bom? Aqui não é acusação, aqui é para dizer que é coisa de gente. Às vezes é difícil quando a gente, viu, você tem que. Aí a gente já pensa assim: mas quem é você para dizer que eu tenho alguma coisa? Você tem que. Mas é uma expressão que às vezes a gente usa tentando ajudar, mas às vezes a gente não é muito receptivo. Só que hoje o Senhor conspirou contra você e te colocou numa sinuca de bico. E Ele está dizendo assim: viu, filho? O negócio é entre mim e você. É hoje, é hoje, é hoje. Então apresente a Deus as feridas da sua alma, porque Ele te ama. Como nós já vimos, Ele se ocupa todinho, inteirinho de você, inteirinho, assim, inteirinho, você inteirinho nas mãos de Deus. Olha que amor. Receba esse abraço hoje pela manhã, mas seja honesto. Abra-se por completo. Então toda a área da sua vida que você não pode falar ainda é uma área muito vulnerável. Onde está a sua vulnerabilidade? Está naquilo que você ainda não pode falar para ninguém. Mas especialmente que você não trata com Deus com tudo o que precisa. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia de você vencer essa vulnerabilidade que você carrega. Onde é que eu sou vulnerável? Naquilo que a gente não lida, naquilo que a gente não trata. Então, nós vamos aqui para o quinto ponto, o nosso próximo slide, que diz assim: acredite que uma alma curada revela a vida de Cristo. É isso que vai acontecer comigo e com você sempre que nós nos permitirmos ser curados. É um processo para hoje, é um processo para a vida, mas diz o texto de João 10:10 no próximo slide: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ou tenham plenamente, como está escrito aí. Jesus, Ele não veio pura e simplesmente, parece que isso é pouco, né? Parece que isso é pouco. A gente fala assim: o que Jesus veio fazer? Veio para nos levar para o céu. Só que já começou isso. Isso passa pela minha vida hoje. Você não está vivo? Pretende ficar vivo mais um pouquinho, sim ou não? Quantos pretendem mais um pouquinho aí? Pretende ficar vivo mais um pouquinho? Então tem que ter uma qualidade de vida, é uma vida com qualidade de eternidade. Presta atenção, guarde isso. É o que nós estamos estudando nos pequenos grupos já tem um tempão. Uma vida zoe, uma vida com qualidade de eterna. Jesus diz: eu sou capaz de dar para você esse tipo de vida. Aleluia. Você pode buscar muito conforto do seu jeito, muita qualidade de vida, e você pode falar assim:
Eita qualidade de vida que eu tenho. Eu tenho tudo que eu quero e tudo que eu preciso. Presta atenção no que eu vou falar. O Japão é um dos países que tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, o IDH. Eu nunca fui para lá, mas diz que quem vai para lá não tem nem buraco na rua. Entendeu? Só que tem uma coisa. Tudo que é viaduto que tem proteção do lado, porque o pessoal usa o viaduto para se matar. Padrão de vida e autoestima não estão necessariamente ligados. Não supre a necessidade. Você sabe do que eu estou falando, você já escutou essa história, você sabe que isso é de verdade. Não falta dinheiro, não falta salário, não falta tecnologia, não falta tudo que a gente fala assim, cidade boa de morar, mas falta aqui dentro. Falta para a alma, falta presença, falta muita coisa. Então é disso que nós estamos falando. E assim, se tem um país que eu acho que a gente tem proximidade por diversos motivos, é o Japão. Não é verdade? Não estamos querendo dizer nada. É apenas um exemplo de um fato dramático e real que a gente está trazendo só para ilustrar. Só para ilustrar. E a gente tem que orar por esse tipo de realidade, por exemplo. Mas nos ocupando aqui do que é a palavra. Então, o Senhor Jesus quer nos restaurar plenamente. Plenamente. Então, uma alma curada, o que ela vai fazer? Ela vai amar melhor, ela vai perdoar mais facilmente, ela vai confiar mais em Deus, vai viver com mais paz, vai refletir a imagem do Senhor Jesus. Só que a restauração não acontece de uma vez assim, é processual. Hoje aqui não é uma questão só de um toque, mas é questão de um toque que nos libera, para a gente seguir construindo isso, mas é liberador e é libertador. Interessa para você? É cura do Senhor, que nos habilita, porque essa que é a proposta. Apresente a Deus as feridas da sua alma e retome a sua vida. Retome a sua vida e retome a sua vida. E você vai viver com força ao lado de todo mundo. E problemas vão continuar acontecendo, circunstâncias vão continuar chegando. Pessoas vão continuar não ajudando, mas você curado, sarado, renovado, restaurado, retomando a sua vida, tem uma nova atitude. E o Senhor quer te habilitar para isso. Quantos estão recebendo isso hoje? Estão recebendo esta palavra de fé. Então, permita que Deus continue trabalhando nas áreas que ainda não estão completas. O próximo slide diz assim para a gente ir completando esta mensagem. Os meninos e meninas vão nos ajudar com uma canção, podem ir chegando. Os lugares mais negligenciados do coração são frequentemente os lugares onde Deus deseja derramar sua maior restauração. Aleluia. Deus quer derramar sua restauração. Eu quero convidar você desde já, a você hoje tomar uma iniciativa de fé. O altar é sempre um lugar especial do movimento que a gente faz, de a gente se colocar diante de Deus, para a gente derramar o nosso coração e a gente derramar assim a nossa vida. E eu queria já desafiar você, que hoje pela manhã quer ter um momento especial com Deus, para você já ir saindo, enquanto você continua me escutando, para você já ir saindo do seu lugar e você se colocando aqui na presença de Deus, para você receber esta cura. Talvez você não queira chegar aqui, você queira se colocar de joelhos aí. Talvez você daqui a pouquinho, quando eu disser vamos ficar de pé para cantar, talvez você queira cantar esta canção e declarar através da canção a cura que você vai receber e que você já está recebendo. Mas eu já vou dando oportunidade para você chegar. Muitas pessoas pedem que Deus abençoe as suas vidas, mas Deus deseja algo que é extremamente profundo, que é a restauração plena das nossas almas. Os lugares negligenciados não precisam permanecer escondidos. Cristo não entra nas nossas vidas para nos condenar, mas Ele entra para nos restaurar. Então aquilo que a gente conversou hoje pela manhã, que área da sua vida, da sua alma tem sido negligenciada, que dor você tem escondido, o que é que Deus está convidando você a entregar hoje,
vocês quiserem ir permeando assim com uma musiquinha atrás, que o louvor é esse ambiente onde a declaração profética da palavra que é cantada, ele vai ser feito. A música, Deus usa para trabalhar na nossa vida, porque o que nós cantamos é a palavra revelada, na experiência que a pessoa que compôs, ela teve com Deus também, para entregar a canção, para abençoar as nossas vidas. Decida que Jesus hoje vai visitar e abençoar você. Você vai pedir para Ele, peça, cure as minhas feridas, restaure as minhas emoções, renove a minha mente, faz de mim uma pessoa inteira na Tua presença. Eu quero que todos os dormitórios da minha vida estejam limpos, estejam plenos para a glória do Senhor. Para quem ainda acompanha com os slides, tem um último, e para quem acompanha com os ouvidos, escute. Uma alma curada não é uma alma sem cicatrizes, mas é uma alma que permitiu que Jesus entrasse em cada uma delas. Quando você apresenta a Deus hoje as suas feridas, é para que o Senhor desencadeie um processo de cura, de cicatrização. E estas cicatrizes serão um marco na sua vida, para que você não só amadureça e você se fortaleça, mas para que você seja um agente de cura e restauração na vida de outros também. Então vamos declarar a nossa fé cantando. Vou deixar esta palavra de oração e nós vamos declarar a nossa fé cantando. Deus nosso Pai, hoje pela manhã nós estamos apresentando ao Senhor as feridas da nossa alma. O Senhor pediu para que nós não escondêssemos nada, não retivéssemos nada, para que nós fôssemos absolutamente honestos. E nós estamos contando tudo, abrindo tudo, reconhecendo tudo. Que bom saber que não tem nada que a gente tenha para contar, por mais que o Senhor já saiba, mas o Senhor quer ouvir de nós. Não tem nada que a gente tenha para dizer que assuste o Senhor. Não tem nada que seja pesado demais para o Senhor. Porque o Senhor está aqui para nos liberar, e nos libertar, e nos curar. A Tua unção está sendo derramada hoje pela manhã, de uma maneira muito especial. O Senhor quer que a gente retome a nossa vida, e é o que nós vamos fazer aqui. Então nós estamos recebendo. Receba isto agora, em nome do Senhor Jesus. Os que quiserem se colocar de pé para cantar, se você não estiver ajoelhado, fique à vontade. Vamos juntos declarar esta palavra. Escutas quando clamo, calma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós queremos te agradecer hoje pela manhã, Senhor, por crermos que a unção desceu, o bálsamo daquele que não é apenas o médico dos médicos, mas é aquele que participou de toda a criação. Assim tu és, o Senhor que nos teceu. Nós te agradecemos pelos médicos, por todos aqueles que, estudando, são instrumentos nas tuas mãos. Mas nós agradecemos pelas tuas mãos, que nos conhecem por inteiro e que nos teceram no ventre das nossas mães. E que são mãos que curam e que saram. Obrigado, Espírito Santo, por soprar hoje pela manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por nos tocar hoje pela manhã. Obrigado, querido Deus e Pai, por tanto amor, por nos acolher e nos abençoar hoje pela manhã. Nós vamos sair daqui para viver tudo aquilo que do Senhor também hoje pela manhã nós recebemos. Que o Senhor traga a existência no nosso dia a dia, o fruto do que juntos aqui nós construímos na presença do Senhor, dos passos que como igreja nós demos hoje pela manhã. E é por isso que agora eu quero enviá-los agora em direção de todo mundo. Vão ao encontro dos seus familiares nas suas casas, vão ao encontro daqueles com quem hoje vocês passarão tempo, amigos, queridos. Vão ao encontro das pessoas com quem vocês também estarão nos ambientes onde vocês estarão passeando, numa saída da família, seja onde for, por mais agitado que esteja, pela multidão que vocês encontrem, mas vão como missionários do céu, missionários do alto, em missão, em ação. Vão ao encontro das pessoas com quem vocês trabalham para a semana, ao lado de quem vocês estudam. Vão ao encontro como missionários do Senhor e vão como um povo sarado, como um povo curado, como um povo chamado. Está terminando a nossa celebração, mas a nossa missão continua. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas e preciosas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus, a igreja do Senhor diz, amém. E eu queria dizer a Manuela, que é uma das nossas formandas, né? É isso, filha? Obrigado. Falei direitinho o seu nome? Manuela? Obrigado por fazer parte disso. E que você seja e continue sendo uma bênção. E seja bem-vinda, é claro, sempre para ter comunhão conosco. Que Deus te abençoe. Vai na paz, querido. Dá um abraço quem chegou. Vou te dar um abraço na saída. Bendito seja o nome de Jesus.